nome é Felipe Maciel Soares, tenho 42 anos, sou advogado. Na década de 90, através da televisão, a televisão ainda era o principal meio de comunicação, a internet não era tão popular como é hoje. Através da televisão eu via muitas coisas ruins, ataques à Igreja Universal, ao Bispo Macedo, né? Principalmente aquela matéria em que saiu do estádio do Maracanã, em que teve um culto e os pastores passavam com sacos, que equivocadamente depois ficou provado que eram orações, pedidos do povo, mas que equivocadamente, injustamente, passou como se fosse sacos de dinheiro. Então aquilo passava para as pessoas, inclusive passou para mim uma imagem ruim de que era mesmo uma situação para enganar as pessoas, né? Para usar a fé das pessoas, para enganá-las, para obter vantagem. E o que mais ouvia na TV era que o bispo era estelionatário, o bispo era ladrão, e essas coisas foram impregnando nas pessoas, principalmente em mim, na minha família, nas pessoas que eu conhecia. Eu tinha muita mágoa, tinha ressentimento. Já fazia mais de 10 anos que minha mãe tinha falecido e eu tinha um coração duro. Eu era sentimental, mas tinha um coração duro, né? Vivia naquele sofrimento, naquela dor, não conseguia superar, mas ao mesmo tempo tinha dificuldade de aceitar ajuda e de abrir o coração. Por isso, quando eu cheguei a conhecer a Igreja Universal, indo acompanhar a minha esposa na igreja, eu cheguei lá e não conhecia nada, cheio de preconceito. Entrei, sentei nos últimos lugares da igreja, não conhecia a Universal ainda, e cheguei lá, era o prédio onde funcionava o cinema da cidade. Eu estranhei, falei, mas aqui Deus, ele existe nesse lugar, né? Eu questionei, e já com todos aqueles preconceitos, olha, vou vir aqui, vão me pedir dinheiro. Então eu fiquei só observando, né? Esperava a reunião passar, a reunião acabar, para poder ir embora com a minha esposa. Mas com aquele pensamento de que não iria voltar. Aí de tanto acompanhar a minha esposa na igreja, ela ia, eu falava assim, não, mas não posso, tem que acompanhar ela, não posso deixar ela sozinha, eu achava uma coisa que era legal. De tanto frequentar a igreja, falei assim, não, alguma coisa então eu tenho que tirar daqui. E pouco a pouco a palavra foi entrando, foi me interessando, e eu só consegui vencer o preconceito dentro de mim mesmo contra a Igreja Universal, perseverando, frequentando as reuniões, pedindo para Deus que se Ele existisse naquele lugar, que Ele se manifestasse até eu sentir a manifestação de Deus na minha vida. Então, como eu estava com muito mágoa, muito ressentimento no coração, isso me impedia também de ter uma comunhão com Deus. Então, a partir do momento que eu passei a conhecer a igreja, não através das pessoas, do que elas falavam, do que eu ouvia de errado falar da Igreja Universal na televisão, mas eu passei a vivenciar. Quando eu decidi entregar minha vida no altar, a serviço de Deus, eu me batizei nas águas, mas ainda queria receber o Espírito Santo, para que o Espírito Santo fosse meu guia, fosse o propósito da minha vida, que pudesse me orientar aquilo que agradava a Deus. Então eu busquei, eu frequentei as reuniões por dias seguidos, eu jejuei, eu pedi para Deus que Ele me mostrasse aquilo que eu precisava sacrificar, até que num dia, que foi uma reunião específica de busca do Espírito Santo, o pastor disse, quem ainda não recebeu o Espírito Santo, mas quer muito, venha para essa reunião. E foi nessa reunião que eu escolhi um canto perto da parede, e eu falei, Senhor, não é justo, se eu estou sacrificando, se eu estou te obedecendo, eu não mereço, mas eu preciso te receber. Então foi nessa reunião que Deus falou comigo. E eu só consegui receber o Espírito Santo depois que eu consegui eliminar todas as mágoas, os ressentimentos, e era isso que ainda me impedia. Eram mágoas e ressentimentos que ficaram ali durante anos,
durante anos e eu não conseguia me libertar. Quando finalmente eu consegui me libertar dessas mágoas, desses ressentimentos que me culpavam, eu recebi o Espírito Santo. E nesse dia eu tive a certeza de que Ele nunca mais me deixaria. Hoje eu tenho paz, hoje eu sigo a palavra que é colocada no altar, hoje eu me deixo guiar pelo Espírito Santo para fazer a vontade de Deus, para fazer a obra de Deus. Hoje eu sinto paz, hoje aquela instabilidade emocional que eu tinha, que a mágoa, o rancor, o sofrimento me proporcionava, hoje eu consegui me libertar. Então hoje eu consigo ter clareza, consigo exercer a fé racional, a fé inteligente, ao invés do sentimentalismo. Então minha vida hoje não é mais como um barco que vai para lá e para cá conforme as ondas do mar. Hoje eu me direciono e busco a direção do Espírito Santo para guiar a minha vida. Hoje eu faço parte do grupo UNP, Universal dos Presídios, que leva a palavra de Deus para os familiares dos presos, para os presos, levando o caminho de salvação para as almas que estão perdidas.